Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos lá no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. O item que vamos analisar hoje é: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. É interessante que logo no início desse item que nós vamos analisar, Kardec insere 3 passagens evangélicas. As 3 estão contidas no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, 6 e 5, 5, 6 e 7, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Esses 3 itens de análise reportam a necessidade, aos ensinamentos do Mestre, sobre a nossa necessidade de criarmos uma base sólida, não só apenas na questão do conhecimento das leis de Deus por intermédio dos ensinamentos de Jesus, mas também em relação à necessidade da prática, de nos esforçarmos para colocarmos em prática esses ensinamentos, criando assim uma base sólida em nossa fé, em nosso conhecimento, em nossa sintonia com o Criador e com o nosso Mestre Jesus. Vou ler apenas uma delas e tem o seguinte teor: todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu uma casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante ao homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. É muito interessante a maneira como Jesus apresenta esse ensinamento, porque através dessa linguagem figurada, dando esse exemplo sobre a base sólida na qual a casa foi edificada, e vem todas as intempéries da natureza, os fatores externos, e ela não se abala, essa casa significa que somos nós que estamos construindo, solidificando o nosso conhecimento evangélico e espírita. Estamos construindo essa nossa casa sobre essa base de fortalecimento e de fé, amparada pela razão do Espiritismo, e todos os fatores externos que advirão, né, que todos nós estamos sujeitos a esses fatores, não os fatores da natureza, que é de uma maneira figurada, mas os acontecimentos da nossa vida, da nossa jornada, os acontecimentos que nos desafiam, que muitos chamam de problemas, dificuldades, e nós chamamos de provas, nós chamamos de situações que nos faz posicionar a nossa vontade de enfrentar essas dificuldades, de enfrentar esses desafios e superá-los. Aí está o que Jesus está falando, porque aquele que busca o conhecimento dos seus ensinamentos, buscam compreender da melhor maneira possível, mesmo diante das nossas limitações atuais, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. Nós procuramos compreender as leis de Deus e nos esforçamos, aí está o diferencial, e nos esforçamos para praticá-las. Isso significa
que todos os adventos da vida nós teremos um instrumento a mais. Nós temos uma base sólida, forte, de conhecimento, de fé, para nos sustentar quando vir a dificuldade e essa dificuldade nos abalar, fazer com que a gente trema diante de uma notícia triste, diante do grande desafio de enfrentar uma doença pessoal ou de terceiro, de uma pessoa querida, os grandes desafios de enfrentar a ignorância alheia, o comportamento agressivo equivocado do outro que nos atinge, e também de quando nós agirmos de maneira equivocada, nós tenhamos condições, por meio desse conhecimento, de cairmos em si, de termos a consciência que erramos, de sermos sinceros conosco e não ficar carregando o sentimento de culpa, mas naquele momento em que reconhecemos o erro, de pensarmos e refletirmos o que eu tenho que fazer para resolver essa situação. Esse é o nosso desafio. Não só o que vem do outro, não só o que vem da vida, das expiações como consequência dos erros do passado, das provas que nós precisamos passar para desafiar o aprendizado que já tivemos, mas também diante das consequências do que os outros fazem e que de maneira direta ou indireta nos atinge. Dessa forma, com essa base sólida que nós estamos construindo com o passar do tempo, construindo com as nossas experiências, construindo com o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, vai fazendo com que ela fique bem forte, bem forte. E assim, as tempestades, a chuva, o vento, o terremoto, tudo aquilo que virá pela frente, a nos desafiar, nós manteremos firme, nós nos manteremos equilibrados, nós retiraremos forças dessa convicção que nós estamos fortalecendo cada vez mais diante do ensinamento de Jesus. Mas olha, ele ainda diz aqui que aquele que tem o conhecimento e não as pratica é como o homem insensato. Insensato que está edificando a sua casa em cima de uma base frágil, em cima da areia. Qualquer vento, qualquer chuva vai derrubar. Ou seja, o sujeito tem grande conhecimento, mas não se esforça em colocar em prática o que sabe. Não se esforça em analisar aquela experiência que está passando e buscar nos ensinamentos evangélicos, buscar nos ensinamentos da doutrina espírita um instrumento para superar aquela situação. Não busca. E assim, o grande conhecimento que tem vem por água abaixo, porque não coloca em exercício, não coloca em uso o conhecimento para si. Então, é o insensato. E eu vou dizer mais. Como existem espíritas, cristãos, evangélicos e de todos os outros segmentos religiosos insensatos, muito insensatos. Por quê? Porque em todos os segmentos os ensinamentos de Jesus são ensinados, são mostrados, estão ali para a gente aprender. Então, o que está acontecendo conosco? Nos falta vontade, nos falta força de vontade. Muitas vezes nos falta coragem e agimos como covardes, que não coloca em prática o que aprendeu por receio, por medo, por insegurança, por achar que não vai dar certo. Olha, coloque em prática o instrumento que Jesus ensinou. Por que eu não vou perdoar o meu próximo, aquele que me ofendeu e que fez barbaridades, até mesmo sem saber que eu fiquei ofendido? Por que eu não vou colocar em prática o ensinamento que Jesus nos ensinou, do exercício do perdão ao próximo? Por que eu não faço isso? Porque diante de uma situação difícil com a qual eu me deparo, uma notícia difícil que vai chamar a atenção e me mostrar um momento de eu ser desafiado,
Por que que eu não busco no conhecimento, no ensinamento de Jesus, na coragem que Jesus teve, demonstrou de enfrentar todas as dificuldades, as perseguições, mesmo falando somente a verdade, mesmo falando somente os ensinamentos, demonstrando a respeito das leis do Criador, e foi perseguido, foi ofendido, foi agredido. E nós, nesse momento, por que que nós não tiramos então os exemplos de nosso Mestre Jesus e procuramos colocá-los em prática em nossa vida? A desculpa que eu não sou Jesus, que Jesus é um espírito superior, que o Jesus é o espírito mais capacitado que esteve aqui, isso é uma verdade, mas isso não é desculpa para a gente não fazer a nossa parte. Porque senão Jesus não teria perdido o seu tempo, seria uma perda de tempo de vir aqui e nos ensinar, através do verbo, através do seu exemplo, como nós deveríamos agir em relação ao nosso próximo, em relação ao Criador. Então, teve um motivo, teve uma razão. Se Jesus esteve aqui para abrir os nossos olhos, para que nós despertássemos para essas realidades espirituais, não foi à toa. Foi porque nós temos condições de agir assim também. Então, que nós tenhamos essa força e essa coragem, que não sejamos insensatos, como aqueles que sabem o caminho, mas não seguem por esse caminho. Preferem o outro, que é muito mais fácil, que é a estrada larga, a porta larga, como nós falamos em vídeo anterior aqui. Então, meus irmãos, aqui fica esse recado do Evangelho, para que a gente desperte para essa realidade. Que nós não fiquemos sempre somente pedindo, Senhor, Senhor, e Senhor isso, e Senhor aquilo, sem agir, sem buscar, porque Jesus também disse que nós precisávamos buscar. Buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. São os ensinamentos que Jesus nos chama a atenção, porque muitos de nós estamos ainda, na ilusão que Deus vai prover, que Jesus vai prover, sem a gente fazer nada, sem a gente merecer o provimento, que a gente vai ganhar o prêmio sem ter o merecimento daquele prêmio. Ou seja, onde está a busca dessa conquista? Onde está o desempenho da nossa parte para sermos agraciados com o prêmio, com aquilo que nós desejamos? Precisamos fazer a nossa parte, precisamos trabalhar. E aqui é o ensinamento. Não esperar que caia tudo do céu, mas irmos atrás, com confiança, colocando em prática os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. E assim nós vamos nos preparando, nós vamos forjando os nossos bons sentimentos, vamos nos preparando dia a dia em busca dessa felicidade que tanto almejamos. E nós vamos criando o ambiente propício para isso. Simplesmente depende de nós. Que não sejamos como o exemplo de Jesus, aqueles insensatos, mas sim os prudentes, aqueles que estão despertando um pouquinho para as verdades espirituais que Jesus nos trouxe, o Espiritismo nos revelou, e que possamos assim agir e preparar um melhor futuro no dia a dia, na lida com o nosso próximo, na conversa com a esposa, com o marido, com os filhos, colega de trabalho, com o desconhecido, com um colega da instituição onde nós trabalhamos, onde atuamos como voluntário. Os desafios são constantes e diários. Precisamos enxergar esse chamado sutil que nós vemos em todos os momentos, a nos desafiar para que naquele instante nós coloquemos para fora o sentimento e as lições que Jesus nos trouxe. Então, meus irmãos, fica aqui esse chamado.
esse despertamento, para que a gente seja sincero conosco, colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Quero fazer a leitura de três frases aqui, que consta nesse item, para encerrar o nosso encontro de hoje. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, salvaguarda, ou seja, garantia de uma vida em melhor condições no plano espiritual, na vida celeste, no plano espiritual, de equilíbrio, de paz, menos perturbações. Então ela não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Sim, meu irmão, da paz. Nós criamos a paz, mesmo de toda a tribulação da nossa vida, mesmo de todos os conflitos que estão próximos de nós. Nós podemos muito bem criar essa paz em nossa intimidade, mesmo estando no meio dessa turbulência que nos encontramos hoje, porque eu elegi essa vontade para mim e assim eu quero colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande recadinho desse nosso encontro. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe e nos proteja em mais esta oportunidade. Que tenhamos condições de acessar o conhecimento que estamos tendo por meio dos evangelhos da doutrina espírita. E assim tenhamos mais instrumentos para fortalecer a nossa fé e a nossa convicção. E que possamos ter a coragem necessária de colocar esse conhecimento em prática em nossa jornada, em nossa vida. Assim seja. Meus amigos, muito gratificante de estarmos juntos. Então, até o próximo encontro. Tchau.